Boa noite a todos, a todas e a todes. Motumbá para quem é de Motumbá, Colonfé para quem é de Colonfé, Macuiú para quem é de Macuiú, Aurê, meu saravá fraterno. Vamos hoje conversar com a querida Esther de Oxum. Vamos ver se ela já está por aqui, para a gente começar a nossa conversa. Tá um friozinho, né? Tá um friozinho. Aqui, pelo menos em São Paulo, tá um friozinho danado. Tá um super friozinho aqui, mas vamos fazer o nosso grito de encruzilhada. Obrigado por vocês estarem aqui. Já vamos ver se às vezes dá uma travadinha. Vamos ver aqui, já aceitei. Ah, já está aqui já. Deixa eu só arrumar aqui minha imagem. Ô, querida Esther, como vai? Boa noite, professor Pai, sua bênção. Vou bem. Xangô abençoe a bênção. Axé, que Oxum abençoe o senhor sempre. Axé, 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 oh, axé. Estou muito feliz por recebê-la aqui. Eu acompanho o seu trabalho, não é? Sobre o qual nós vamos conversar. E deixa eu só fazer aqui uma breve apresentação. Depois você complementa. Enfim, nós vamos conversar, claro, né? Vamos empretecer a sua história, sem dúvida que vamos. Então, Esther de Oxum, se eu falar alguma coisa errada, depois você me corrija, por favor. É baiana de Tamaraju, e ela brinca desde que foi iniciada para Oxum, no terreiro Aramefá Odeinli, aos 19 anos, em Teixeira de Freitas, né, o seu trabalho se iniciou com ela. Ela usa principalmente aquarela como técnica, pela fluidez do correr do pincel. Ela vai às beiras e se lança feito um kamikaze. Hoje, com 22 anos, está com 3 anos, né, de iniciada, 4 anos de iniciada. Ela é também graduada em licenciatura interdisciplinar em artes pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Pouca gente sabe, mas meu pai era baiano de Rui Barbosa, né, do interior da Bahia, acho que 350, 400 quilômetros da Bahia. Eu sou muito baiana, mamãe é alagoana, e meu Caramba! pai, meu pai baiano aí do interior da Bahia, Axé. de Rui Barbosa. Estou muito feliz por tê-la conosco. E eu quero começar aqui, falando sobre. Eu estou muito interessado, sabe, Esther, sobre esse trabalho que nós fazemos no Instagram, não é? A despeito, né, dos senões que nós temos e das questões, né, com a rede virtual. Eu acredito muito que ainda, né, minimamente, a internet é um lugar em que nós podemos nos apresentar, né? Podemos apresentar a nossa pertença, inclusive de terreiro, a nossa orixalidade, a nossa negritude. Então, eu acredito que é um trabalho importante que nós fazemos. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que isso começou, como é que... Porque eu, por exemplo, na verdade, comecei a trabalhar com o Instagram há 2 anos. Eu era só... Eu fui um menino de Orkut, depois Facebook, e depois, com o lançamento do Intolerância Religiosa, que eu comecei a trabalhar com o Instagram. Trabalhar mesmo. Trabalhar pesado. Eu publico muito, muito, muito. Eu produzo muito conteúdo, já tenho mais de 4 mil posts em 2 anos. E a grande maioria desses são produção minha mesmo. Então, queria saber como é que isso começa, o que é o Instagram para você, como é que você lida com essa questão, né, de trazer a sua pertença de terreiro
de fazer esse diálogo, né? Que você faz um diálogo, pertença de terreiro, arte e Instagram. Como é que é isso? Como é que isso começa? Conta um pouquinho para nós. Então, professor, primeiro, uma honra, boa noite a todos, uma honra estar aqui com o senhor, assim, até um pouco nervosa. E é uma pergunta muito boa, porque eu começo no Instagram antes de me iniciar, ainda enquanto artista, assim, que experimentava umas linguagens, sempre gostei muito de experimentar, assim, eu considero Oxum uma grande mentora dessas experimentações para mim, mesmo quando eu não era de terreiro, né? Acho que ela existia ali comigo já, eu só não conseguia entregar isso a ela, dizer dela nesse sentido. Mas eu produzia para as redes sociais muito dentro de uma perspectiva que eu tinha, que era de subverter o sistema. Porque eu acho que esses espaços são muito problemáticos, né? O espaço da virtualidade, ele tem problemas que a nossa sociedade como um todo tem também. E aí eu percebia que eu não queria fazer o trabalho que já era feito. Eu tinha muitas críticas ao trabalho que já existia no Instagram. E eu queria levar o que me cabia, o que para mim fazia sentido, não dentro do que a ferramenta pedia, mas dentro do que eu queria colocar. Então, quando eu fui passando pelo processo de afinamento, acho que do trabalho, de entender o que eu queria colocar no mundo, né? De entender que ancestralidade é essa que eu queria gestar nesse lugar da obra, eu quis que esse movimento de subversão acontecesse também no Instagram. Que fosse junto, né? Que fosse levado. E, lógico, né, respeitando todos os limites que tanto a minha casa e como que eu acredito que deve ser respeitado do nosso sagrado, que tem tantos segredos. Então, foi um movimento que já acontecia, que eu continuei, que eu fui percebendo que foi fazendo sentido para outras pessoas também. E me lembro claramente quando abriu essa ferramenta do Reels, assim, que eram esses vídeos muito curtos, e que eu pensava, gente, como que pode um vídeo curto desse? Não tem como você dizer nada num vídeo curto, de 5 segundos, de 7 segundos. Como é que eu, pensando nessa lógica de pandemia, que preciso sobreviver, eu comecei a vender meu trabalho e minhas pinturas muito, porque eu não tinha de onde tirar dinheiro, como sobreviver. Acho que o Oxum me mostrou qual era meu dom, que o Lorum me deu para viver sobre a terra naquele momento. Eu percebi que eu precisava, não que eu precisava, mas que eu poderia também subverter aquele lugar. Eu tinha um trabalho de pesquisa de corpo, tenho ainda. Eu fui muito para o terreiro levada para esse trabalho de pesquisa de corpo e, misteriosamente, o meu corpo foi tomado pela energia do orixá, e o transe e esse lugar místico me foi habitado, me foi tomado, né? E aí, quando eu vou para o Instagram, nesse lugar da pandemia, eu trago essa corporalidade que era muito do palco também, antes da pandemia acontecer. E aí foi quando eu comecei a pensar nesses movimentos curtos dos orixás. Eu estava experimentando o iPhone, nunca tinha usado esse celular, que é uma ferramenta maravilhosa, mas infelizmente não é acessível a todos os pretos que produzem, a todos os artistas, né? E como eu tinha conseguido, eu falei, vou experimentar essa ferramenta, vou experimentar o que ela tem para me oferecer. E aí, com a coisa do slow motion, eu fui brincando ali e percebi uma coisa muito bonita, que é a leveza que o slow motion traz. Ele abre qual é o movimento que é feito no momento da dança dos orixás, né? Então, o corte de Ogum, ele é feito muito rápido e aí passa pelos nossos olhos, mas ele fragmentado, você consegue perceber que tem uma força que é colocada, que tem um olhar que é... Eu acho que quando eu penso e me gravo nesses movimentos dos orixás, é muito para quebrar, como se fosse um pequeno estudo de 5 segundos, um recorte mesmo, assim, um fragmento de um todo. E depois de ter feito milhares, assim, feito uns 20, que eu falei, pô, isso tá muito legal, isso tá significando para mim, mas tá só bonito. E foi quando outras pessoas começaram a reconhecer o trabalho e perceber uma coisa poderosa, que eu me juntei à voz do coletivo e coloquei força e continuei produzindo.
Mas eu acho que a resposta é subversão, né? Para a gente, subversão, para a população preta, subversão é um movimento que a gente está sempre tendo que fazer para conseguir sobreviver e levar nosso trabalho. É isso, né? E uma das... Embora fale-se pouco, né? Fale-se pouco sobre essa face de Oxum, não é? Mas Oxum ela é muito política, né? Quer dizer, ela é uma grande política, ela é uma estrategista, não é? E ela está muito ligada a essa capacidade do feminino gestar, né? E aí gestar no sentido de gestar muitas coisas, não é? Quer dizer, não só gestar a vida, né? A vida como um todo, né? Quer dizer, o Xum, ela é realmente essa potência, essa ancestralidade capaz de gestar o novo, de gestar a vida, de ultrapassar os desafios. E aí se você puder nos presentear um pouquinho, porque eu estou muito interessado também, você sabe disso, não é? Por conta do racismo e da satanização da nossa tradição de terreiro, por exemplo, eu nasci filho de uma Yalorixá, então eu tive o direito de, desde muito cedo, viver o terreiro, né? Ter uma vivência de terreiro desde muito cedo, porque eu sou de família de axé desde muito cedo, desde muito menino. Primeiro, quando eu nasci, mamãe era de Umbanda e depois ela vai para o Candomblé e nós acompanhamos esse somatório. Nunca foi uma transição, nunca foi uma mudança, sempre foi da perspectiva afro-referenciada do E. Né? Isso é aquilo outro, e essa soma é que nos define. Então, nunca se pensou aqui, por exemplo, na minha casa, nunca se pensou em hierarquizar Umbanda, Candomblé, ou alguma coisa Maravilha. ser mais pura e mais forte do que a outra. Isso aqui em casa não existe, não tem. Nós não temos essa concepção. Mas eu queria saber de você. Você é de uma família de axé? Ou você é a primeira que retorna? Eu chamo de retorno porque para o preto é retornar para a sua subjetividade. Ou você é a primeira das filhas que retorna para a sua subjetividade? Ou você é de família de axé? Como é que você chega ao terreiro? O que lhe leva ao terreiro? Como é que é essa história? Eu acho curioso, para mim, enquanto preta, chegar através da academia no Candomblé. Foi através de uma aula de campo que eu fui para lá. Mas na minha família, a minha avó sempre foi muito mal interpretada. Ela era uma mulher preta, já se foi minha avó. Era uma mulher preta, ela era de terreiro, não sei se era filha de santo, porque era muito pouco contato, tamanha o processo de estigmatização que acontecia com ela, assim, com o fato de ela ser uma mulher de terreiro, né? Então a distância que fui dela era muito, mas a gente se parecia muito fisicamente. E era comum as pessoas olharem para mim, para minha irmã. Meu pai teve 9 filhas, assim, muitos filhos, eu fui a sétima, mas que minha mãe criou fui eu e minha irmã. E aí sempre diziam que a minha irmã se parecia muito com a minha mãe. E aí, quando ia falar de mim, eles falavam, o nome da minha avó era Martinha. Aí virava e falava assim: essa é a cara da minha Martinha. E aí, crescendo com essa frase, com essa associação, eu entendi assim, tá, a avó Martinha não é o melhor exemplo de indivíduo, já que eu já me pareço fisicamente, eu não quero me parecer também pessoalmente com ela, não quero ter os trejeitos dela. E aí acabou que eu fui a única das filhas, assim, de todas as netas dela que trilhou o caminho da ancestralidade que foi começado com ela, eu acredito, assim, de um seio familiar mais próximo e que continuou, que foi iniciada. Depois que eu fui, a minha mãe foi para o terreiro. Eu sou filha de... Meu pai era um homem negro e minha mãe uma mulher branca, um casal interracial. E aí meu pai morre cedo, esse meu pai que era filho dessa minha avó Martinha, e minha mãe vai comigo para o terreiro, foi iniciada de Oxalá, Oxalufã.
Aí eu percebo que a minha entrada foi essa lógica de retorno mesmo, que a minha família devia ao sagrado, assim, de dizer, olha, a gente está aqui, a gente precisa ser cuidado, todos nós precisamos. E eu não fui porque eu passava mal, né, fisicamente. Eu fui porque existia um chamado tão grande dentro de mim que eu lembro que a minha cabeça era mais afetada. Eu não conseguia, as produções eram caóticas. E eu falava, não, eu não. A mensagem que estava muito clara é que eu não podia passar dessa existência sem me iniciar em algo profundo, em algo que se comunicasse comigo. E desde nova eu procurava religião. Eu já entendi, assim, eu preciso de uma religião. Aí eu passei um tempo, tenho até uma tatuagem do rei, passei um tempo pesquisando terapias holísticas, fez um sentido para mim, para compreender esse lado mais sensível das manifestações do ser, do que precisa ser dito, não dito. Fui para pro aí não, depois do tempo não fez mais sentido, porque aquilo não me conectava. O que eu entendi depois que o Candomblé me entregou, que era essa movimentação corporal, esse axé que precisava ser passado através do movimento mesmo, circulado pelo meu corpo ali. Essas outras religiões eu não percebi isso não correu por mim. Eu fui pro kardecismo. Depois de um tempo fez sentido, depois eu falei, não está fazendo muito sentido isso que está sendo dito, essa lógica dos seres muito mais evoluídos que outros por condições. Eu via que as justificativas eram até racistas para as pessoas que estavam em condições menos evoluídas nessa existência. Parou de fazer sentido também para mim. Era muito higienizado, todo mundo era muito sentado. Era uma igreja evangélica que recebia espírito, né, na minha cabeça. Aquilo não estava se configurando dentro do que o meu eu acreditava que deveria ser meu. Então, dos 11 até os 19 eu fiquei pulando. Fui para a igreja batista e aí eu lembro que eu estava para me batizar na igreja, estava ali prontíssima, evangélica, já sabia os hinos e aí eu estava para me batizar e o pastor fez uma fala sobre como tinha uma novela na Globo que estava trazendo uma cena de terreiro e aí eles estavam dizendo que como o diabo tinha ido longe. O diabo tinha ido longe porque na cena da novela da Globo o diabo estava lá, através da manifestação de terreiro da... Ah, e ali eu já levantei e já fui embora também. Isso sem entender o que o terreiro significava, mas eu acho que já era um sinal ali. Aquele desconforto era como se dissesse de mim. E dizia de mim, de fato, porque depois que eu fui para o terreiro e vi o transe de um orixá, eu percebi que não tinha pesquisa possível para ser realizada ali. Porque era muito íntimo. Não tinha como levar essa pesquisa antropológica, essa experiência estética antropológica para aquele lugar. Era impossível. Aquilo ali era um pedaço muito secreto de uma coisa que era impossível ser dita em palavras, ser documentada, é muito abstrato, né? Ainda não é um lugar quase uterino para mim, uterino por ser interno e ser tão fértil. E foi a partir daquela primeira experiência de ver ali um Oxóssi, que é o orixá do meu pai em transe na casa, e na época nem era, eu dizia bem assim, isso vai ser, eu vou fazer parte disso, eu preciso fazer parte disso. A sensação era gritante e eu olhava para as pessoas vestidas e dizia, não é possível, o papel está invertido, eu vou trabalhar firme para ser filha dessa casa, eu preciso ser chamada de filha. Quando também por não ter tido um pai, eu nasci nessa existência com a urgência de paternidade. E também de exercer a maternidade muito cedo. Eu vi se configurando ali no terreiro muito. Eu acabei sendo mãe criadeira dentro da comunidade, e de criança e de outros IAUs que foram iniciados. E eu entendi a maternidade ali também, que antes, na minha adolescência, né, a criação de uma adolescente preta é não engravide, ou você vai ser marginalizada, né? Não vai ter condições. O destino para você já está pronto se você engravidar. Aqui a criação é muito difícil. Minha mãe teve uma educação até a 4ª série, muito do setor rural, todo mundo muito conservador. A mulher, minha mãe nem pôde terminar de estudar para que ela não virasse uma prostituta dentro da perspectiva do meu avô. Então, meu destino estava meio selado. Minha família dizia que tanto eu como minha irmã seríamos, né? Seríamos meninas da vida, engravidaríamos cedo.
E quando eu percebi que eu tive minha vida sexual ativa, e aí eu percebi, talvez eu possa engravidar, já estava certo para mim que eu tanto abortaria a criança como ou me mataria no processo. Estava certo, assim, a minha vida estaria acabada. Então, quando eu vou para o terreiro e exerço a maternidade naquele sentido, eu tenho acesso a uma coisa que nunca foi me apresentada a possibilidade, que é o afeto no momento da maternidade, de ver um processo de vulnerabilidade daquele ser que eu também já tinha passado, porque eu tinha me iniciado dia 8, eu sabia como era ser vulnerável no Roncó e percebi que eu poderia ajudar naquela vulnerabilidade daquele eu que eu estava cuidando. Naquele momento, uma chave se foi virada. A chave de que eu abortaria uma criança e me mataria no processo da adolescência. Então foi cura que muitas curas aconteceram, né? Não necessariamente no espaço designado de cura que a religião ocidental indica, que é aquele momento do passe, aquele momento, o momento destinado para a cura do Espírito Santo, o bebê, a fila da hóstia, naquele momento que você recebe a cura. A minha cura foi meu corpo foi se transformando, com a cura foi sendo curado na convivência ali com a comunidade, com o que foi me oferecido de novo. Essa sua fala, né, quer dizer, é muito significativa, porque nós que somos de terreiro, nós sabemos o quanto o terreiro tem para nos oferecer, né, o quanto ele nos expande, né, quer dizer, o quanto o terreiro ele é esse lugar libertário e de inúmeros sentidos. O terreiro é por natureza, né? Você falou logo no início sobre o seu trabalho de arte, né? Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a ilustradora. Eu descobri ontem que uma filha minha de Iemanjá, aqui em São Paulo, comprou uma ilustração sua. Eu nem sabia. Que eu fui falar, Sara de Iemanjá, eu fui falar para ela que eu ia... Não, ela viu o card que nós faríamos a live. E ela falou, não, eu conheço, eu já comprei uma ilustração dela, né? Agora eu preciso adquirir algumas ilustrações para colocar aqui na casa de Xangô. Então veja como esse trabalho, não é? Ele vai longe, né? É um trabalho que vai muito longe. É um trabalho importantíssimo porque é um trabalho, né? A grande questão é a seguinte: de que se trata, não é? Quer dizer, um trabalho, não é, de produção, né? De produção de sentidos, de terreiro a partir da arte, né? A partir da dança. Eu gosto muito do trabalho que você faz com a dança, porque eu, de verdade, eu tenho uma leitura da dança no candomblé como um espaço de negação do controle e da inflexibilidade do corpo. E, ao mesmo tempo, a dança do candomblé ela manda uma mensagem, não é, de que nós podemos viver de olhos fechados e podemos perder o controle, não é, para alguma coisa maior do que nós, não é, que é a nossa ancestralidade negra. E você tem um trabalho assim, eu fui olhar, né, que eu vou fazer a lição de casa. E eu fui olhar assim, e você capta, né? Quer dizer, a pessoa que ela tiver um pouquinho mais de percepção e sensibilidade, ela vai perceber que você está captando a sutileza tanto da natureza dos orixás, que se manifesta na dança, quer dizer, porque os orixás eles têm uma natureza que se manifesta na dança, quanto a essa simbiose corpo-orixalidade, né? Quer dizer, essa simbiose corpo-natureza do orixá. E isso é lindo, porque eu penso, sabe, Esther, que nós precisamos potencializar um trabalho de valorização dos nossos saberes negros ancestrais. É disso que se trata. Eu não vi nada ali que você viole Auô, você não viola nenhum Auô.
você é muito poética na maneira de se expressar. É poesia, você faz poesia. Então, eu sou de letras, né? Eu sou eu sou linguista, mas enfim, eu sou da área de letras, então poesia é a minha especialidade também. E você faz efetivamente poesia. E foi lindo a história que você trouxe, quer dizer que Oxum leva Oxalá de volta para casa. Você retornou para o terreiro e depois você leva Oxalá, né? Oxum leva Oxalá de volta para o terreiro, não é? E você acredita, né, que para uma pessoa negra, também voltar para o terreiro foi desafiador? Mexeu nas suas relações familiares? Em alguma medida, houve desafios ou foi tudo bem? Eu tenho uma dinâmica até um pouco, acho que, esquizofrênica para lidar com as adversidades, porque tem que dar uma de doida às vezes. E aí eu penso que teve sim, mas eu não tive olhos, porque eu percebi que não houve uma tentativa de aproximação da minha família, por exemplo, depois que eu me iniciei, depois que meu trabalho foi todo voltado. Mas eu sei que eu estava até discutindo com minha irmã isso hoje. Eu acho que a parte da nossa família deve dizer, deve comentar, né? O que para eles é visto como algo muito ruim, muito feio, para mim é o meu grande júbilo de existência, né? Hoje eu consigo me apresentar ao mundo da forma que sou enquanto mulher negra, artista e com toda a minha potencialidade. Eu tô pisando sobre a terra cada dia com tudo que eu tenho. Não, para mim não vale a pena me esconder por nada. Então, é nessas horas que em qualquer tentativa do outro de me anular, a esquizofrenia ela atinge um modo, você entra em transe com a senhora esquizofrenia para não ter olhos para enxergar. Porque o cenário, meu cenário familiar, se eu for olhar com cuidado, é desanimador. Mas também não espero nada deles, porque eu percebi que a minha família espiritual agora, minha responsabilidade, tanto são com os que vão vir de mim a partir de agora, mas com os que eu tenho lá no terreiro também. Então, eu entendi que aquela família foi simbólica para que eu me dedicasse a uma outra família, né? Uma família que eu não tenho laços sanguíneos, mas que eu tenho uns laços num outro lugar, né? Nesse lugar da ancestralidade, esse lugar energético. Quem sabe se eles não foram meus familiares de fato em outra vida, né? E sim sanguíneos. E por isso que nessa existência eu estou com eles, nessa convivência do lugar da espiritualidade. Mas eu É, nem penso nesses loucos da minha é família isso. Eu mesmo. acredito muito nisso que a gente retorna para o terreiro. Eu acredito que são reencontros, né? São reencontros ancestrais, porque a força criadora, não é, a pré-existência da perspectiva de terreiro é uma força criadora, uma pré-existência que só quer nos dar direção e fazer que acessemos a nossa porção de felicidade e que sejamos felizes. É disso que se trata. Nós não temos uma pré-existência, uma força criadora ou, né, um Deus sadomasoquista que quer nos fazer sofrer. Isso não existe. E me alegra muito que você tenha retornado. Eu gosto muito de falar isso, quer dizer, voltar para o terreiro, apesar, a despeito, né, de questões que haverá em toda a família, não é? E questões ligadas ao colonialismo, e tudo bem, isso é uma coisa natural, não constitui demérito. O terreiro é o lugar da nossa subjetividade, é um dos poucos territórios nos quais nós temos direito à nossa subjetividade. É disso que se trata. A sua fala toda ela tem a ver com
com essa expansão, né? Quer dizer, é um lugar de negação do encarceramento, porque nós, sobretudo nós, negros e negras, né? Quer dizer, nós sofremos cotidianamente aprisionamentos, não só violências simbólicas, mas aprisionamentos simbólicos. E aí o terreiro ele é um lugar de negação da escassez negra, do aprisionamento negro, da violência negra. Quer dizer, ele é esse lugar extremamente subversivo. É importante que... É isso que você traz na sua fala. Sua fala com a doçura de Oxum e com a fluidez da água, não é? E eu fui olhar seu Instagram, que o seu Instagram é um sucesso. E certamente tem a ver com a capacidade, não é? Com a capacidade de mobilizar o outro por meio da fluidez das águas, quer dizer, o modo sensível como você produz, né? Como você desenha, como você desbravou, né? Você disse que desbravou as ferramentas, né, tecnológicas e foi testando e foi utilizando e deu super certo. Deu deu super certo. E aí eu quero falar um pouco sobre isso, sobre deu super certo. Eu quero falar um pouco sobre o seu trabalho, né? Quer dizer, hoje você tem se dedicado, enfim, tem a sua pertença de terreiro, tem a sua vivência, ok? Tem esses diálogos, né? Quer dizer, mas você tem quais são os seus projetos? Você tem se dedicado a quê? Quer dizer, como é que isso funciona? Conta um pouquinho para a gente, Esther. Então, pai, já tem umas 2 semanas que eu estava bem me questionando mesmo quais eram os meus projetos. Agora eu tô no momento da transição. Meu pai fez um jogo em janeiro e disse que Oxumaré estava regendo a maioria dos filhos ali da nossa casa e que era fim e início de muito ciclo. E aí, no momento, não fez sentido nenhum, porque as coisas estavam muito certas, e agora eu estou no auge da transição mesmo, assim, bem fim da universidade, entrega de TCC, e eu estou, inclusive, um pouco insatisfeita com o meu trabalho, porque eu estou sentindo uma necessidade de produção de algo que eu não sei o que é, então também estou num movimento de investigação dentro de mim, é uma resposta que eu nem consigo dar para o senhor, concreta, consigo te dar parte do processo. E é engraçado, porque como eu sou autônoma, se eu não vendo, eu não pago a conta, né? Porque seria muito legal se eu fosse tivesse aquele ideal de pintor do século XV, branco, rico, que poderia parar e tirar um ano sabático para pesquisar, investigar sobre si, sobre o outro, ou ir para o Taiwan, como acho que Gauguin fez, que foi para o Taiwan, e morou lá por pura vontade, porque ele tinha dinheiro para fazer isso. Eu não tenho a grana para financiar essas minhas pausas. Então, ela acontece o processo de investigação enquanto eu estou aqui pensando, gente, e agora? Como que eu vou pagar essa conta de água, né, que chegou? Como que eu vou conseguir comprar o material que chegou? Tem uma coisa aqui que a gente acaba sendo... São milhares, né, de indivíduos dentro da gente, tanto o empreendedor como o criador. Não dá para, enquanto mulher negra nesse mundo que a gente vive, me permitir ser apenas a pessoa que vive de luz, né? Impossível, isso ainda não existe pra gente. Só para Beyoncé nos vídeos dela. Mas ainda, quem sabe, né? Chegaremos lá nesse mundo utópico dos vídeos da Beyoncé, é meu sonho. E aí já tô pensando se eu vou para um ambiente mais da produção tridimensional, se eu exploro estátuas, porque já tinha um tempo que eu tava me debruçando sobre a produção das Galedés, essas máscaras das Iás, que na verdade, para mim, estava associada às Yamins, mas ela é muito mais, né? É um complexo simbólico que representa o universo iorubá. E já tinha um tempo que esses símbolos estão me chamando. E misturado argila, assim,
Ainda tô vendo. Essa semana vai ser a semana que eu vou estar experimentando argila para ver se é um caminho possível ali para eu seguir. Ou se vai ser uma parte do processo para eu retornar e utilizar essas referências na produção da aquarela, na produção visual mesmo. Mas você vai E continuar. Perdão. hum, Me conta um pouquinho, não é, dessa produção atual também, que é a sua produção com aquarela. Quer dizer, você, como é que é isso? Como é que nasce isso? As pessoas pedem os orixás? É, é, como é que é isso? As pessoas te dão ideias ou elas pedem um orixá? E é tudo individualizado? Como é que é essa produção? Me conta um pouquinho dessa. É que é uma pergunta que as pessoas mandaram, por isso que eu tô tá bom. agora. Achei maravilhosa. Achei maravilhosa. O que que acontece? Eu gosto muito da ideia. Tem uns artistas que eu sigo, que eu admiro, que eles tratam de ancestralidade também, que eu percebo que eles produzem nesse ambiente virtual, né, com as pinturas digitais e vendem as reproduções. E eu sempre fui uma pessoa da materialidade. Eu gosto de ver, de sentir que a minha mão está movimentando e sendo responsável, os acasos ali do papel da água, que é uma coisa que não é possível que aconteça no digital. Você pode apagar, né? Você pode dar um Ctrl, não sei se é Ctrl F, e apaga tudo que tá ali porque você não gostou. Isso não dá para acontecer aqui. Tudo que acontece aqui é arte que é feita e não tem como ser mudada. E eu tenho uma resistência de ir para essa produção virtual por isso. Eu gosto da ideia um pouco do imutável, de ir aquilo que nasceu das minhas mãos para outra pessoa. Quando alguém me encomenda, eu tenho uma modalidade que é só para as encomendas de produção, que é o traço do orixá com a pele preta, carvão. Eu gosto dessa ideia desse preto prímevo, caos, leito de criação do mundo, que é um pouco do que eu ouço quando pesquiso sobre o processo de gênese do mundo e dos orixás, segundo a mitologia urubá. E que é como se fosse a origem de nossas cores, né? É certo que a mistura da pele preta do meu pai com a minha mãe clareou minha pele, mas o retorno, ou a origem é preta, a origem é o puro preto. Então, para essa modalidade de encomenda, eu parto dessa base e do não olho, do não nariz, do não boca, da ausência de face, para que haja um processo de identificação com todas as pessoas que pegarem. Não tem como você associar aquele ser que está ali representado no papel a um indivíduo específico. Eu quero que você entenda, que a outra pessoa, que qualquer um entenda que aquilo é algo que não é humano ao tempo que é, porque também tem formas humanas, né? Mas não tem rosto. E entrega mistério nesse movimento. Então, quando a pessoa me encomenda, primeiro eu pergunto, né? Você quer um orixá ou uma entidade? Se um orixá, me diz qual orixá. E aí tem pessoas que colocam, eu quero Iemanjá Sabá. Iemanjá Sabá no meu terreiro, ela pode vir acompanhada de tal orixá com tal cor. Eu não posso universalizar a tradição do meu terreiro para entregar uma obra para outra pessoa. Então, não é um processo só meu, é também de cocriação. Tem que existir troca ali com outra pessoa. Já aconteceu várias vezes de as pessoas não acharem que isso deve acontecer, de não me entregar a informação que eu preciso. E eu produzo dentro do que eu acho das informações que eu tenho. Uma vez acho que me encomendaram um Exu Lucifer. Um Exu Lucifer. Nunca tinha ouvido falar de Exu Lucifer. E aí, na minha casa, a gente tem uma tradição que é do candomblé queto, mas o meu pai tem uma outra tenda que aí não há a mistura, assim, naquele ambiente com as entidades da Umbanda. Então, são um espaço, apesar de dividirem um território sagrado, são espaços que estão ali. Tem o dia da semana para ser cultuado lá. E aí eu não tinha tido contato com a Exu Lucifer ainda, mesmo tendo esse espaço do meu terreiro que trata de Umbanda. Ela não me falou, eu produzi um Exu Lucifer pesquisando na internet com imagem. E acontece que a imagem do Exu Lucifer que eu produzi era muito
ele era a lenda que eu encontrei foi até de um artista chamado Felipe Caprini, que trazia ele como um conde espanhol, uma coisa bem branca mesmo, desse Exu Lucifer. E a cliente chegou e falou assim: olha, Esther, é o seguinte, eu gostei muito do trabalho, mas eu não queria que ele fosse branco, assim. Eu queria que ele fosse assim, espanhol. A forma que eu imagino de Exu Lucifer é assim. E era o Lucifer mesmo, assim, da imagem da Igreja Católica, do chifrinho, do. Eu falei, gente, como que pode? Aí refiz de novo, fiz dentro dos moldes. Ficou lindíssimo esse Exu Lucifer com as asas, assim, bem mitológico. Com os chifrinhos dele, a pele preta, bem dentro do que ela pediu e que era cultuado ali na casa dela. Mas tem que haver troca, tem sempre que haver troca. Quando eu produzo, que eu coloco que é uma parte de produção que é só minha mesmo, que é autoral, que é geralmente quando eu estou em processo de abstração e falo, não, isso precisa ser produzido, isso que eu imaginei precisa sair de alguma forma. Ou eu sinto a necessidade de colocar algo para fora, mas não sei o que é. Aí geralmente não tem uma troca com uma outra pessoa. E aí são obras que nem saem, eu percebo que são obras mais para exposição, para apreciação mesmo. Geralmente as pessoas encomendam essas obras dos orixás, das entidades, que eu acho que é muito especial, porque significa que o meu trabalho pode compor um altar, pode ser um veículo de fé para aquela pessoa, né? De imaginar uma espécie de não de imaginar, mas de materializar a fé dele em alguma medida. E eu estou sendo o veículo de materializar aquela fé, o Exu Lucifer, a Iemanjá Sabá que me foi pedida, e algumas outras até orixás, qualidades que eu nem imaginava que poderia existir daquela maneira. Né? Uma vez me pediram para fazer um Oxóssi, que era não, era um Otim, que era uma caçadora mesmo, mas ela estava toda acompanhada de coruja, símbolos que eu tinha entendido na minha formação de terreiro, que não eram complementares, porque o pássaro e Oxóssi, os caçadores, tinham toda uma questão com o mito do Oxotocan Xoxô. E aí, naquele momento, eu falei, será que eu consigo? Acho que foi a primeira vez que apareceu uma obra que conflitava, que o pedido conflitava com o que eu lia daquilo que me foi pedido. E aí eu tive de me desvestir completamente e de entender que cada terreiro tem um complexo que rege, né? Que não necessariamente lá no âmbito da ancestralidade é algo que não que diferencia aqui, mas nesse lugar é como se estivesse tudo conectado. Assim, a dificuldade de entender está na minha cabeça unicamente e no processo de racionalidade ocidental, mas não nesse lugar da ancestralidade. É isso, né? Quer dizer, a gente viu o Brasil ele tem proporções continentais, não é? E a história também a história da ressignificação, da reelaboração da cultura Evefon, Bantu e Nagoquetu e Yorubá no Brasil é uma história imensa, não é? Quer dizer, a gente não vai ingenuamente pensar que nós estamos diante de um sistema hegemônico, até porque um pensamento dessa ordem contradiz, não é, a lógica de terreiro, porque a lógica de terreiro é uma lógica da mutabilidade de Exu, da diversidade, da pluralidade, né? Quer dizer, não é a lógica. Então, me deixa muito feliz, né, que você possa acolher, né, acolher na sua arte as diferenças, né, as diferenças que notadamente estão em diversos terreiros, porque também eu descobri isso há pouco tempo, né? Que eu estou aqui em São Paulo, é Sudeste e tal, enfim, tem uma relação próxima com o candomblé de Salvador, Rio de Janeiro, enfim. E então fala-se muito candomblé, 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 candomblé. Só que há muita coisa no Brasil não é candomblé, né? Você tem o batuque no Rio Grande do Sul, você tem o Xangô de Pernambuco,
exato, você tem Jurema, aí você tem as várias umbandas, desde a umbanda mais branca e kardecista até a umbanda cruzada. Você tem o Molocô, quer dizer, você tem muitas tradições que pensam, não é? Que pensam essa cultura africana de maneiras, não é, diferentes. Então, eu penso que a sua arte ela vai acabar refletindo essas essas inúmeras diferenças, não é? Então, pessoal, vocês já sabem, né? Quer dizer, a Esther de Oxum é uma super ilustradora, né? Trabalha com aquarela e ainda vai continuar até, né, fazer essa transição. Ela ainda vai continuar, né, com esse trabalho e vale muito, muito a pena conhecer quem está aqui nos acompanhando hoje. Vale muito a pena conhecer e depois adquirir a arte, né, a arte produzida por Esther. Esther, nós estamos aqui, a conversa deliciosa, já estamos aqui nos nossos 10 minutos finais. E eu gosto muito do seu trabalho, no seu trabalho no Instagram, né, com a corporeidade, com o corpo em movimento e essa sua interpretação, essa sensibilidade, essa sua fala, né, essa produção poética que explora a dança dos orixás, não é? E eu gosto muito, eu gosto bastante dessa sua produção. E como é que é isso? Como é que é isso para você? Isso nasce lá no terreiro durante as festas, você sentindo a manifestação dos orixás. As pessoas conversam com você sobre essa produção. Como é que tem sido? Você vai continuar fazendo isso? Você pretende fazer mais? Você gosta bastante também dessa produção do corpo expandido, do corpo em transe, dos sentidos da dança. Como é que é isso? Fala um pouquinho para a gente sobre essa sua produção. Eu comecei a experienciar essa corporalidade dos orixás quando teve um evento na minha cidade natal, isso foi em Itamaraju, não aqui, e aí o professor que estava fazendo o espetáculo, ele estava dando aula de dança afro, e aí no momento que eu estava lá tentando aprender as danças, eu era um dos estudantes ali que menos pegou os passos, assim, tava muito feio. E aí ele chegou todo sem graça, assim, tá maravilhoso, me ensinou muito. Ele chegou todo sem graça e falou assim: olha, Mona, seguinte, vou colocar você aqui parada e você segura um pote. E aí você vai atrás de uma roupa. Acho que o nome do espetáculo vai ser O Nascimento dos Filhos de Oxum. Aí eu falei, Oxum é um orixá? Eles, Oxum é um orixá. Mas aí você pesquisa e aí você vai ficar parado segurando esse pote porque você não conseguiu pegar. Mas você tem um rosto muito bonito. E aí foi naquele momento que eu, muito sem saber o que era Oxum, já fui colocada, né, nesse papel de que eu devia representá-la. E na hora do espetáculo, eu consegui arranjar um pano assim de uns 9 metros, me enrolei toda nesse pano, arranjei um pote alto de madeira, assim, meio um tronco, e fiquei. E na hora que eu estava no palco, que estava tudo acontecendo, as pessoas dançando à volta, né? Que eram os filhos de Oxum representados no espetáculo, eu lembro de sentir um algo como se eu devia entender que aquelas pessoas que estavam à minha volta tinham saído de mim. Eu devia atuar, meu corpo devia atuar tal qual aquela mulher mãe que estava com os filhos à sua volta, segurando aquele pote representando a água.
E é engraçado porque o meu corpo doía, eu não tinha o costume de dançar, não tinha o costume de segurar peso. Então, o meu corpo doía absurdamente, mas os movimentos saíam quase como se existisse um brinquedo, um instrumento enferrujado, que ele tem uma utilidade, mas ele está enferrujado mesmo. Ele para desenferrujar é um trabalho e é doloroso, mas o movimento ali daquele objeto existe. Foi isso que aconteceu. Depois de muito tempo que esse espetáculo foi apresentado, outras pessoas apareciam, me associavam a Oxum. Então, eu comecei a levar aquele trabalho, comecei a desenvolver um trabalho corporal mesmo. Tive outros contatos com esse Itamar, já uns 2 anos depois tive outros contatos com ele. Ele me colocou novamente nesse lugar de Oxum, porque tinha dado muito certo no início. Ele falou, então você vai continuar aí mesmo. E aí eu já comecei a fazer movimentos mais solitários, antes ainda do terreiro. Já pesquisava, nasceu uma performance, um coletivo de performance meu intitulado Movimento Ijexá Vivo. E aí eu pegava uma série de músicas que tinham um toque Ijexá no fundo e trazia uma corporalidade pensando a partir do toque do Ijexá, para o meu corpo se movimentar. Mas sem um direcionamento que a corporalidade de terreiro me proporcionou depois, que eu entendo que foi um amadurecimento. Porque a partir... Aí quando eu me inicio, eu entendo que o Ijexá, ele é representado por Oxum com as mãos dessa maneira, e tem outras formas de ser representado Oxum, mas ele também pode representar outros orixás, porque Oxum empresta o Ijexá para outros orixás. Então também pode ser para um movimento de Ansan. Dali os movimentos que eu tinha criado na minha cabeça e que eu levava para o mundo, eles foram reconfigurados para entender a partir da dança dos orixás, não mais a partir do toque. Então, não poderia mais, o movimento Ijexá Vivo já não cabia mais. Teria que haver um movimento para cada orixá, que explorasse a corporalidade de cada orixá dentro dos toques dos toques que cruzavam os enredos daqueles orixás, né? Eu me lembro que quando eu vi Ogum dançar Ijexá pela primeira vez, eu estranhei, porque Ogum é um orixá que o toque quente tá ali, assim, o furor da guerra, o furor do conflito, e aí de repente uma água, um Ogum que dança mais leve, como isso se dá e sem que ele se perca? Como que os orixás se emprestam, né? Seus toques e as energias se cruzam, os enredos acontecem. Aquilo também foi discernidor para um movimento de pensar a corporalidade. Eu acho que está em construção também, porque tem tanto para ser entendido. Eu me lembro quando participei, por exemplo, de uma sabainha que eu vi de longe, da sabainha do Iaô, que tem também outras... Não é de um orixá especificamente. Essa é uma corporalidade do Iaô, né? Um conjunto de movimentos que englobam o processo formativo de um Iaô ali. Então, é muito grande, é extenso. E nesse momento, por exemplo, do Iaô, eu não acho que cabe ser levado para esse lugar, porque só faz sentido naquele ambiente, né? É uma manifestação que deve existir apenas naquele lugar ali do barracão. E que eu posso experienciar novamente se eu for mãe pequena ou agora na minha obrigação de 3 anos, quando eu passar pela sabainha novamente. Então, é como se existissem apresentações, espetáculos, não nesse sentido, né, de apreciação de um teatro, mas eles estão marcados no tempo já para acontecer e o ensaio é naquela hora mesmo. Então, é perceber que aquilo está acontecendo e parar e admirar, ou se perceber dentro disso, no caso, se essa bainha, como vai acontecer comigo agora, né, na minha obrigação de 3. Eu fico até com medo, porque eu me lembro que quando eu percebi tudo o que estava acontecendo na minha sabainha de iniciação, quando eu me lembro da dor de estar muito agachada e pensar, meu Deus, mas eu danço no mundo, como que eu tô sentindo tanta dor nessa coluna, assim, e em silêncio, com a cabeça baixa e muitas coisas, o corpo sendo submetido a muitos movimentos ali, né?
Para o artista da corporalidade, o espaço do candomblé é muito um território sagrado e profano, brincando em entender onde é que está a linha que divide, que separa, a linha tênue que divide e separa esses dois lugares, né? Para que também você não leve o pensamento ocidental de arte, de experiência estética para ali e o leia de maneira equivocada, que é um perigo levar o pensamento branco para o candomblé. Eu assim, fico cuidadosamente me policiando para entender o que é meu, o que é de ancestralidade, o que é puramente de academia, porque é um lugar delicado, né? Ao tempo que a gente, enquanto pessoas negras, fazemos, é como se você entregasse também a oportunidade para que o branco faça. E aí que mora o perigo. É isso, é isso, é isso. Que aula, né? Que interpretação, que análise, né? Tem análise, tem aula, tem interpretação, tem aprendizagem. Foi uma conversa deliciosa, voou, né? Voou porque foi deliciosa. E agora vamos levar o nosso grito de encruzilhada para o centro da encruzilhada. Eu quero agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, generosidade de partilhar as suas vivências, né, de terreiro e também como artista. Estou muito feliz e Xangô mesmo lhe dê vida longa, saúde e negue a escassez em sua vida e que você continue. Eu quero pedir a você que continue com essa produção, não é? Continue com essa produção. É importante, nós precisamos. Não há problema nenhum em promover aquilo que nos faz bem, a nossa pertença de terreiro. Nós estamos promovendo, quer dizer, isso tem a ver com negação do racismo e da satanização dos saberes negros ancestrais. E é importante que ninguém vai fazer por nós, né? Quer dizer, nós falaremos por nós, portanto, nós que temos que fazer. Muito, muito, muito obrigado a do Pé Pupó por estar aqui conosco. Pessoal, olha só, obrigado a cada um e cada uma que esteve aqui conosco. Vai ficar gravado, compartilhem, assistam novamente, sigam lá, Esther de Oxum. Um grande beijo a todos, todas e todes. Muito axé. Meu pai, muito obrigada pela oportunidade. É uma honra para mim estar aqui. Eu passei o dia assim pensando, meu Deus, eu não vou ficar nervosa, não vou ficar nervosa, vou tratar o dia como se fosse um dia comum, como se eu não fosse ter uma conversa com uma das pessoas que eu mais admiro nesse ambiente de produção de fala sobre terreiro. O senhor me elucidou sobre várias coisas, em vários momentos em que eu estava sem conseguir compreender coisas sobre mim, sobre ancestralidade. Eu acho que tem coisas que só uma pessoa preta pode dizer para outra pessoa preta. E nesse ambiente de ancestralidade também isso se dá. E foi assim que se deu para mim. Foi muito bem guiada. E é uma honra, foi uma honra para mim. Voou, eu nem me percebi nervosa. Fiquei nervosa Não, antes. Agora não ficou nervosa. fluiu muito. A água fluiu lindamente. A água fluiu lindamente. Axé. Achei.